Olá, terceiros anos. A nossa atividade de hoje é sobre ciências humanas, mais especificamente história, e nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho nas questões da zona urbana e da zona rural, das áreas urbanas e áreas rurais. Lá na página 34 do nosso livro de história, nós vamos começar a ver o modo de vida nas áreas urbanas. Então, os moradores das áreas urbanas, que é onde nós vivemos, né, na área urbana, onde a nossa escola está localizada, onde a nossa casa está localizada, geralmente têm acesso mais fácil a diferentes meios de transportes e estão mais próximas de diversos estabelecimentos. Então, ali nós temos uma imagem de um teatro, de um hospital público, de uma estação de metrô e de um shopping center. Há elementos da área urbana de seu município representado nessas imagens? Se sim, quais? Página 35. Os desafios dos moradores das áreas urbanas. A maioria da população brasileira habita as áreas urbanas, ou seja, mora nas áreas urbanas. Para que essa população viva com qualidade, principalmente nas áreas urbanas maiores e mais populosas, os governos municipais enfrentam vários desafios. Então, como existem muitas pessoas morando nessa mesma área, na área urbana, então, os governos, né, a prefeitura, né, pensando ali dentro do município, eles têm muitos desafios. Então, na primeira imagem tem uma parada de ônibus, na segunda imagem, pessoas em situações de rua, na terceira imagem, moradias construídas em áreas de risco, e na quarta imagem, uma reforma em um hospital lotado de pacientes. Escreva na legenda de cada imagem qual o desafio apresentado por ela precisa ser enfrentado pelo governo municipal. Então, vocês olhando lá a imagem, né? A primeira imagem, vamos fazer o exemplo, né, da parada de ônibus. A gente tem ali o transporte público, né? Se existem muitas pessoas na área urbana, qual é o desafio para os governantes nessa área? Na área do transporte público, né? Qual é o desafio dos governantes, pensando na segunda imagem, pensando nas pessoas que vivem em situação de rua, que não têm casas para morar, que não têm onde ficar e acabam dormindo na rua e tendo as suas casas na rua. Qual é o desafio desses governantes? Pensando ali na terceira imagem, dessas moradias que elas estão em lugares de risco, né? Não são moradias seguras para essas pessoas. Qual que é o desafio dos governantes? E pensando na última imagem de um hospital, só que é um hospital que ele não está conseguindo atender corretamente a população, pensando na saúde, né? Que é um dos direitos básicos de todas as pessoas. Então, qual que é o desafio pensando nesse hospital lotado que os governantes têm? E aí a gente vai conversar depois na nossa reunião virtual da semana sobre os desafios a serem enfrentados aqui no nosso município, aqui na cidade de São Paulo. 36. Agora a gente vai mudar e vai pensar nas áreas rurais ou nos campos. No Brasil, há diversas comunidades que vivem nas áreas rurais ou no campo, e elas se dedicam a atividades como produção agrícola, criação de animais, a extração de elementos da natureza. Nelas, há pessoas que trabalham em suas próprias terras e são donas dos instrumentos que utilizam, e as outras trabalham para os proprietários dessas terras e dos seus instrumentos de trabalho. Então, na primeira imagem, nós temos um coletor de castanha. Na segunda imagem, nós temos agricultores em colheita de maçã. Na terceira imagem, um agricultor em propriedade familiar, ou seja, ele é dono, né? Ele é propriedade da família dele. E na última, trabalhadores que estão conduzindo o gado deles, né? Observe as imagens e marque com X as atividades que você já viu e que você conhece. E 2, quais produtos originados do campo você consome? E aí você vai conversar com a gente na reunião. Mas já escreva no livro e no caderno. Então, pensando aí em tudo que você consome que vem do campo. Quais produtos que você consome? Coloque alguns produtos que você consome que venha do campo. E aí depois nós vamos fazer essa discussão sobre isso na nossa reunião virtual. Página 37. O modo de vida de alguns moradores. O modo de vida das comunidades do campo costuma ser diferente daqueles adotados pela comunidade urbana. Por exemplo, para ter acesso a diversos estabelecimentos e instituições, como centros comerciais,
e aí a gente pode estar colocando shopping center, né? E hospitais, os moradores de muitas comunidades rurais, eles precisam se deslocar para as áreas urbanas ou cidades, que é onde que existem esses estabelecimentos. Então, na primeira imagem, nós temos um agricultor em colheita de morango. Na segunda imagem, crianças brincam em lagos. Na terceira imagem, trabalhadores carregam um caminhão com abacaxis. E na última imagem, mulher cozinha em fogão a lenha. O trabalho familiar é um dos aspectos mais importantes para diversas comunidades do campo. Com a ajuda do professor, pesquise como esse tipo de trabalho é organizado e registre suas descobertas no caderno. Aqui também nós vamos fazer essa pesquisa, primeiro vocês na internet, certo? E depois nós vamos fazer a discussão também na nossa reunião virtual. Então é isso. Tivemos bastantes informações em poucas páginas do livro. Nós vamos discutir mais sobre as nossas pesquisas e também entender melhor nas nossas reuniões virtuais, então na nossa próxima reunião virtual da semana. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem na execução dessas atividades, é só colocar lá na nossa plataforma. Até mais!